Olá, a paz do Senhor para todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. É um prazer imenso compartilhar com você esta palavra, né, que nesse domingo maravilhoso, 27/4/2014, né, que maravilha, né, a gente parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem nos revelado no nosso coração e pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus que venha nos ajudar a entender um pouco aquilo que nós vamos falar neste momento. É um assunto tremendo, creio que a palavra de Deus ela é viva e ela pode nos mudar, se você permitir. É um assunto que eu vou tratar neste momento, né, um assunto muito polêmico, né, e que Deus vai abençoar a sua vida através deste assunto. O assunto seria, né, vou falar sobre idolatria. O que é idolatria? Né? Deus me colocou no meu coração para ler aqui em Romano, e eu vou ler alguns textos em referente a este assunto, que Deus venha abençoar a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero parar um momento, que você pare aí onde você está falando, onde você está nesse momento, e para que você venha, né, meditar um pouco. Se você é católico, espírita, não interessa a sua religião, mas que você abra a palavra de Deus aí, a Bíblia Sagrada, né, nas referências que aqui eu vou abrir, e que Deus venha falar ao seu coração neste momento, né? É um prazer imenso compartilhar com você este assunto, né? E que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus amado, ó Deus, nós paramos para este momento para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, muito obrigado, perdoe as nossas fraquezas e as nossas transgressões. Senhor Deus, fala conosco, Pai, nesta tarde, Senhor. Pai amado, nós paramos este momento para te ouvir. A presença do teu Espírito Santo venha tornar, Pai, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas, levando, Pai, toda a nossa vida, todo o nosso ser cativo à obediência ao teu querer. Ó Deus, fala, Pai, fala através da tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ó Deus, toque em nossos corações neste momento. Revela, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai, neste momento. Ó Deus, pedimos ajuda ao Espírito de Deus, que venha, Pai, nos fortalecer, que venha nos tocar, que venha, Pai, revestir nossas vidas, Pai, com a tua presença, com o teu querer. É isso que nós te pedimos, Pai, nesta tarde. Ó Deus, fala com esta pessoa, Deus amado, que vai ouvir essa palavra, Pai, dentro em sua casa, em seu lar, através, Senhor Deus, de um rádio, de uma televisão, ó Deus, através, Senhor Deus, de um celular, Pai, que a tua palavra produza, Pai, o resultado, para quem está sendo mandada, em nome de Jesus. Toca, Pai, nesta vida. Abençoa, Pai, toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, Pai, que a tua palavra vá, Senhor, mudando tudo aquilo, Senhor Deus, que está fora do lugar, e que a tua palavra vá, Pai, transformando e mudando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. A palavra de Deus aqui diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Que palavra, né? Então nós não devemos envergonhar-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está nos garantindo aqui que ela é poder para a salvação, né? Por que eu quero trazer esse assunto? Depois nós vamos entrar num assunto que é o principal, né? Que é sobre idolatria. A palavra de Deus ela é poderosa para nos mudar e nos transformar. Deus nos dá o privilégio de nós parar, né, neste momento, e nós começar a meditar naquilo que Deus quer nos falar neste momento. É um prazer imenso trazer esse assunto.
A palavra de Deus está nos dizendo aqui em Romanos 1,16 que nós não devemos se envergonhar do Evangelho. Como tantas pessoas hoje têm se envergonhado da palavra de Deus. Começaram bem, né, era ativa, né, andava com a palavra de Deus, né, para todos os lugares, com a espada, e ao passar do tempo, né, começaram a se distanciar da verdade, né? E aquilo que Deus está nos falando no meu coração nesse momento, eu vou falar, deixar registrado aqui, para que vocês que estão do outro lado aí nos ouvindo, preste bastante atenção por aquilo que Deus quer falar a você neste momento. Começaram bem, mas hoje, aonde você está? Qual é a posição que Deus quer que você esteja? Deus nos chamou para um propósito. Você não está entendendo? O propósito que Deus nos chamou não é você estar aí. Não é desta forma, né? Deus nos chamou para que você venha servi-lo de todo o coração. Aqui em Romanos 16, a parte B do versículo, diz o seguinte que, pois, né, é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todos aqueles que crêem. Você veja que a salvação de cada ser humano de toda a terra, eles querem ser salvos. Você vê que todas as pessoas do mundo, do planeta Terra, todos eles procuram, né, alcançar a salvação de várias formas, de várias maneiras, do seu jeito, né? Mas existe só uma forma de ser salva. Não adianta buscar de outra maneira. O próprio Jesus, ele não disse isso, ele deixou claro que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Ele disse isso, ele está escrito isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se, né? Por isso, ele deixou claro. E o Evangelho, a pessoa para que venha se tornar uma pessoa salva, primeiro ele tem que parar. E primeiro ele tem de ouvir a palavra de Deus. Não adianta dizer que vai ser salva e quer ser salvo e quer ir para o céu se não estuda a palavra de Deus, a Bíblia. Mas como ele vai ser salvo se ele não estuda? Imagine, você entra numa escola, né, normal, uma escola do mundão aí, e você vai estudar e se matricula tudo, mas no momento lá você, né, desobedece as regras de tudo, né? O professor fala uma coisa e você não obedece. Você não cumpre, não faz as tarefas que ele te dá. Como você vai passar de ano? Né? Chega o dia para ir para a escola, você não aparece. Aparece uma vez ou outra. Com certeza você vai tirar nota 0. Né? Assim, na nossa vida espiritual, mesma maneira. Se você quer ser salvo, você tem de estudar. Você tem de ser curioso, buscar aquilo que nos interessa. Se você valorizar, com certeza, você vai aprender, né? Romano 1:18 diz assim a palavra de Deus: do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que tende a verdade pela injustiça. Que detém a verdade pela injustiça. Que detém a verdade pela injustiça. Né? Você vê que dos céus se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade pela injustiça. Como nós vemos nesse versículo,
como tantas pessoas têm escondido, querido esconder a verdade pela injustiça. Prefere mentir, prefere ir pelo caminho largo, né, do que a verdade. E a palavra de Deus ela é bem clara, né? Só existe uma verdade. Versículo 19 diz assim, continuação, diz, visto que o que de Deus se pode conhecer nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou, né? Aqui no versículo 21 do mesmo capítulo, diz assim que, pois, tendo conhecido a Deus, e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fútil, e seus corações insensatos se obscureceram. 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Né? Você vê que no versículo 22, a palavra de Deus está dizendo, né? Dizendo-se sábio. Essas pessoas achavam que estavam sendo sábio, mas se tornaram-se louco, né? Uma pessoa sem juízo, né? 23 diz que mudaram, né? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, né? Tem pessoas que tem imagem de homem, né? E imagem de mulher. Não tem aquela santa, uma santa que diz que é santa, é mulher. E tem imagem de escultura que é homem. Você diz aqui o texto que eles mudaram, né? O texto está falando sobre idolatria, está falando sobre mudaram, dizendo-se sábio, se tornaram louco. Essas pessoas mudaram a glória de Deus incorruptível, porque a glória de Deus ela é infinita, ela não tem fim. E trocaram algo que é infinito por algo que acaba, né? Que Deus toque seu coração, que Deus venha abrir sua visão neste momento, né? Tremendo, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Jeremias 10, 14. Está registrado uma colocação importante e tremenda. Diz assim: todo homem se embruteceu e não tem conhecimento das suas imagens de escultura, e vergonha-se de todos fundidos. Suas imagens fundidas são mentira, e não há espírito nelas. Né? Você veja que uma imagem não existe espírito, não existe fogo nela, né? São uns versículos que eu estou buscando na palavra de Deus aqui. E daqui eu quero ir lá em Salmo 115. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí para você ter mais uma noção daquilo que eu estou falando. E aí, você já abriu aí Salmo 115? Olha o que diz a palavra de Deus. Essa palavra aqui está registrada tanto na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica. Né? Salmo 115, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: os ídolos deles são pratas e ouro, obra da mão de homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira.
Tem mão, mas não apapa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai de suas gargantas. De que palavra, né? A própria palavra de Deus está nos dizendo que a imagem deles, que são a imagem das pessoas do mundão, que eles adoram hoje, né? Tem todas essas coisas. Ó. Os ídolos deles são que pratas e ouro, a vestidura, as vestes, né? Desse ídolo, aquela pintura, eles pintam com ouro, né? E prata, né? Você vê que dá até a referência, a forma, né? Como eles vestem, né? Aquele boneco, né? A obra de homem, obra de mão de homem. E que foi o homem que fez, o ser humano que fez. Né? O carpinteiro, ele pegou aquilo ali e criou aquilo ali. Né? Tem boca, mas não fala. Não sei se você nunca viu uma imagem falar. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Olha. Né? Tem ouvido, você vê que tem ouvido, mas ele não ouve. E tem nariz, mas não cheira. Né? Ele não cheira. Tem mão, mas não apapa. E tem pé e não anda. Nem som algum sai de suas gargantas. Você, com certeza, você nunca viu um som sair de uma garganta de uma imagem de escultura. Você já viu? Né? Com certeza que não, né? Veja, né? Aí eu vou pular daqui de Salmos e vou lá para Deuteronômio. Abre aí, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 28. Né? 4, 28. Diz a palavra de Deus o quê? Ali se viram a Deus feito por mão humana, de madeira e de pedra, que não vê, nem ouve, e nem come, e nem cheira. Tá vendo o versículo que está falando? Nem eu que estou falando não, hein? É a palavra de Deus que está falando. Tá vendo? Se viram aos deuses, feito por mão humana, de madeira e de pedra, que não vê, nem ouve, e nem come, nem cheira. Né? Que palavra, né? Veja, a palavra de Deus está me dizendo, né? Pulando desse capítulo que nós estávamos lendo agora, e vamos para Jeremias 16, né? 16, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz aqui, né? Portanto, lançá-lo-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a outros deuses de dia e de noite, pois não usarei de misericórdia para convosco. Né? Que diz a palavra, né? Você vê que a palavra de Deus está dizendo aqui em Jeremias 16, 13, que o próprio Deus vai ter um dia que vai lançar, né? Lançar-vos-ei fora desta terra, né? Vai lançar, né? Quero trazer para você uma passagem que está lá em Coríntios, né? Vai trazer um relatório de pessoas que vão ficar fora do reino de Deus por não obedecer a palavra de Deus, e elas vão ficar fora. Espero que você que está nos ouvindo não fique de fora. Se você estiver nessa condição, né, espero que você se arrependa dos seus pecados e reconheça Jesus como único e suficiente Salvador e venha para o caminho. Ele está te chamando hoje, né? Não é por acaso que estou aqui, né, passando para você essa palavra. Eu creio que Deus tem nos chamado para te alertar. Beleza?
Ouça. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Ela vai nos dar um relatório de pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. Vão ficar de fora do céu. Espero que você não venha ser, né, esta pessoa. Por isso que Deus está nos mandando falar para você hoje. Para que você não chegue, né, não chegue a este ponto. Tá bem? Diz assim a palavra de Deus, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha. Nem os impuros, nem os idólatras. Olha, falando de idolatria. Idolatria é pessoas que adoram qualquer tipo de imagem, de escultura. Tá vendo? Nem os adúlteros, nem os ferminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Bebe de 1 a 51. Então cuidado, vai ficar de fora. Nem os maldizentes, reclamam de tudo. Maldizente, reclama de tudo, né? Reclama quando está chovendo, reclama porque está chovendo. Quando está fazendo sol, reclama porque está fazendo sol. Né? Maldizente. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista de pessoas que não vai para o céu. Né? Espero que você pare para ouvir isto. Isso não é eu que estou te falando, é a Bíblia. Eu estou apenas lendo o que está registrado na palavra de Deus. Não é eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Né? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz. Não é eu que vou falar. É a Bíblia que está falando. Né? Você precisa estudar a Bíblia para que você fique atento. Olha o que diz. Versículo 8. Mas quanto aos medrosos, né? A palavra aqui, medrosos, em outra versão está escrito os incrédulos, né? Medrosos é incrédulo, tem o mesmo significado. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, né? Eu quero explicar para você aqui quando fala a palavra, mas quanto aos medrosos, não está falando daquela pessoa do medo natural, né? Não. Esse medo aqui se refere a pessoa que ele tem medo de se entregar a Deus. Ele fica com aquele receio, né? Às vezes ele é uma pessoa que, às vezes se ele for casado, tem a sua esposa que é crente, evangélica, e vai levar até a porta da igreja e ele volta. Ele não entra, ele só, o restante vai da família para a igreja. Mas ele fica, né? É nesse sentido. Né? Deixa eu ler do começo. Né? Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo que é a segunda morte. Né? Você veja, né? Com fogo e enxofre que é a segunda morte. O lugar para esta pessoa na eternidade, quando ela partir deste mundo, o lugar dessa pessoa será o quê? Lago, né? De fogo. Um lugar de fogo. E enxofre que é a segunda morte. Olha o destino dessa pessoa para onde vai. Né? Apocalipse 22:15. Olha o que diz a palavra. Ficarão de fora os cães. Não está falando de animal.
Não. Essa palavra referente cão aqui em Apocalipse 22:15, está falando de pessoas que levam a sua vida igualmente o cão. Né? Vida igualmente cão. Faz as suas condutas, sua vida, sua forma de agir no planeta Terra, né? É igualmente o cão. Né? O que diz? Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas e os idólatras. Idólatra. Como eu falei para você no começo dessa palavra, bem no comecinho, que eu ia falar sobre idolatria. Olha, idolatria, né? Idólatra. Pessoas que adoram qualquer tipo de imagem, de escultura. Idolatria, idólatras. Por que idólatra? Depois eu vou trazer outra referência para você não ficar em dúvida. E todos aqueles que amam e praticam mentira. Então, se eu falasse para você, hoje, que seria normal adorar qualquer tipo de imagem de escultura, eu estaria o quê? Mentindo. A minha vida acabaria aqui embaixo. E todos aqueles que amam e praticam mentira, eu seria um mentiroso se eu falasse ao contrário. Tá vendo? Se eu chegasse para você e ensinasse, não, é correto, eu seria mentiroso. E eu iria para o largo de fogo. Porque os mentirosos vão para o largo de fogo também, para o caldeirão. Né? Por isso eu estou te falando a verdade. Né? Você vê que eu estou passando para você tudo que estava registrado na Palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Mas esta ordem veio no Velho Testamento e faz muitos anos. Deus não mudou. Deus sempre é o mesmo. E Ele não muda, porque Ele é Deus. Né? As pessoas precisam ler as Escrituras para entender, para compreender a Palavra de Deus mais clara, né? Se você abrir a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, não sei se você já ouviu falar dos 10 mandamentos, mas Deus deu esses 10 mandamentos já faz muitos anos, né? E Deus tem nos alertado, o povo daquela época, tem nos alertado o povo, né, hoje, e as pessoas não mudam, porque falta conhecimento. As pessoas estão brincando, né? Brincando até de religião. Né? Tem até religiões aí que é normal você fazer, né, adorar qualquer tipo de imagem de escultura. Né? Para eles não é errado. Está dizendo que Deus, né, que na realidade está dizendo que Deus é falso, o que Deus falou é mentira e eu estou certo. Beleza. Né? Mas a palavra de Deus está nos orientando que não. Né? Abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler sobre os 10 mandamentos. Olha o que diz a palavra. Deus falou do que Deus falou. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Olha o que Deus diz. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha. Não te curvará a elas, nem se virá, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Explica que palavra, né? Deus está nos dizendo aqui que, né, no livro de Êxodo, né, no Velho Testamento, dizendo que, aconselhando, né, que no versículo 3, que não terá outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura nenhuma. Não faça. Deus está dizendo, a ordem é essa. Não terá outros deuses diante de mim. Ele manda não ter,
No versículo 4 ele diz assim, não fará para ti, não pode fazer. Ele, no 3 ele manda não ter. No 4 ele diz, não fará para ti. Né? E na continuação do versículo ele diz, não te curvará a elas, né? No versículo 5 diz assim que não te curvará a elas, nem se virá. Você não pode ter, não pode fazer e não pode também se curvar a elas. Eu deixo uma palavra para você, um ponto de interrogação, o que nós temos visto hoje na humanidade. Quantas pessoas estão se curvando diante de uma imagem de escultura? Não me diga. Se curva diante de Pedro, Maria, João, né? Aparecida. Se curva diante de tudo, mas diante de Deus não. Quer dizer que essa palavra não vale? Quer dizer que essa palavra aqui é mentira. E está certo, está correto, né? Se dobrar diante de qualquer tipo de imagem. Olha lá. Então o que eu preciso fazer com essa palavra aqui? Eu tenho de rasgá-la? Será? Eu deixo um ponto de interrogação para você pensar e refletir sobre esse assunto. Né? Porque o meu Deus, o Deus da Bíblia, está dizendo que, né, não terá outros deuses diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança, nem algo que seja parecido alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha que coisa. Né? Tremendo, né? Vou pular aqui de Êxodo, do capítulo 20, e vou lá para Deuteronômios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Aí toda a Bíblia você vai ver isso. Toda a Bíblia. Não se espante não. Né? Diz assim, versículo 7 de Deuteronômio 5. Diz assim, não terá outros deuses diante de mim. Versículo 8. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 9. Não te curvará elas, e nem aos se virá. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento, né? Que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer que quando eu pratico isso, eu estou aborrecendo Deus? Sim. Você está se prostituindo com essas identidades. Com esses ídolos, você está se sujando cada dia mais. Você está dizendo, você está se achando, né, pensando que está agradando a Deus, mas não está. Porque a palavra de Deus está dizendo que Deus não aprova isso. Né? Então, o conselho de Deus está dizendo que não fará para ti mais de escultura nenhuma. Não pode fazer, não pode adorar, não pode se dobrar diante delas. Né? E as referências que eu estou te dando aqui, você pode ler na sua casa, onde você estiver aí. Tem uma Bíblia em mão, e você pode ler. Essa é a referência bíblica. Essa é a verdade. É assim, né? Com certeza eu acredito que você tem feito até agora essas coisas que você tem feito, né? Buscar, adorando qualquer tipo de coisa. Mas o próprio Deus está lhe chamando hoje, está lhe avisando hoje. E Deus, ele diz a palavra de Deus que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Né? Ele quer falar com você hoje, ele quer explicar para você. Às vezes você tem feito isso para alcançar ele desta forma, dessa maneira. Mas ele está lhe dizendo para você hoje que esta forma está errada. Que você tem que buscar da forma dele, do jeito dele. Né? E eu quero passar para você isso. Né? Para que você venha alcançar a Deus, venha alcançar a sua salvação nele, né? De uma forma clara, de algo simples, né? E com muita importância, né? Porque a morte
que ele teve na cruz foi uma morte dura, né? Uma morte que, né, chocante. E ele te ama. Ele tem um privilégio, tem um propósito para a sua vida. Você vê que, estudando sobre as leis de Deus, né, diz assim, quero explicar para você o seguinte, que assim como há leis físicas que governam o nosso universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus, né? Assim como existem leis físicas, né, que governam todo o nosso planeta Terra, né, colocando em ordem, né, tipo lei de faróis, o cara precisa tirar a carta, precisa respeitar as regras de trânsito, né? Você vê que, imagina um país sem regras, sem leis, uma casa sem leis, seria horrível, né? Por isso as leis são boas. As leis é para nós colocar a nossa vida na linha, né? No trilho. E Deus quer colocar você no trilho. Às vezes você até hoje, você tem buscado de várias formas, né? De várias maneiras, querendo buscar Deus por todos os caminhos. Mas Deus não está em todos os caminhos. Porque Deus disse na sua palavra que Ele é o caminho. E só existe um caminho que leva ao céu. É Jesus Cristo. Não existe outro caminho, né? Quero trazer para você que, aqui em Primeira Leis, quero passar para você que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, né? Deus tem um plano especial para você, né? Quem sabe você está se perguntando aí, dizendo, mas que plano é este? A minha vida está destruída, ninguém tem falado deste plano. Mas hoje chegou a tua vez. Hoje chegou o teu dia. Deus tem um plano para você. Deus te ama, né? Deus tem maravilha para você. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. João 3,16. Esse é o amor de Deus para você, de dar seu Filho único. Deus só tinha um filho só. E Ele deu para morrer por você. Você já imaginou isso? Pode ser que eu faça essa pergunta para você. Se você tivesse um filho só, um único filho, você daria para morrer por alguém? Né? Poderia até ser que você desse, né, seu filho para morrer por uma pessoa boa, que eu com certeza eu não daria, nem por uma pessoa ruim, um bandido, outro tipo de pessoas, né? Você dizia não, mas Deus deu seu único filho para morrer por você, pelo bandido, pelas pessoas mais ruins dessa terra. Deus deu esse filho para morrer. Os planos de Deus, Cristo afirma: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, uma vida completa e com propósito. João 10:10. Então, o próprio Cristo, Jesus Cristo, Ele veio, né, para mim e para você, para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida com propósito. Uma vida que nós tivéssemos nessa terra aqui, uma vida realizada, né? Quem sabe você, até hoje, né, toda a sua história de vida que você teve até hoje, você não teve uma vida com propósito. Uma vida, ali a sua vida às vezes está até amarrada, triste, abatida, passando agora por uma dificuldade, né? Às vezes, né, os problemas da vida, das situações têm lhe afrontado e tem deixado você abatida. Mas a partir de hoje, Cristo afirma: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, uma vida completa com propósito. Esta é a vida que Deus quer lhe dar hoje para você, né? Eu lhe faço uma pergunta, né? Uma pergunta séria, e você responda para você mesmo, né? Repense sobre essa pergunta. Por que a maioria das pessoas, né, não estão experimentando essa vida de abundância? Né? Por que
que a maioria das pessoas não está experimentando esta vida em abundância? Essa é uma pergunta. Por quê? Né? Essa é uma pergunta muito séria. Né? Sabe por quê que as pessoas não estão experimentando essa vida em abundância? Aqui em 2ª Lei, diz aqui que o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador. Todo homem, todo ser humano que nasce sobre todo o planeta Terra, ele já nasce pecador. Ninguém é justo. Ninguém é merecedor das bênçãos de Deus. Tem que deixar muito claro isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém é merecedor da graça de Deus, das bênçãos de Deus, dizer assim, eu mereço. Ninguém merece. Nós somos merecedor através da graça de Deus. Né? O homem é pecador. A Bíblia diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos se distanciaram da presença de Deus. E quando todos se distanciaram, né, a consequência disso seria o quê? Caldeirão, né? Fogo, o inferno. Tá vendo aí? Qual é as consequências de uma pessoa fora dos projetos de Deus, fora dos planos de Deus? Seria o que? O caldeirão, o inferno. Mas Deus, o homem foi criado, presta atenção, aí eu vou puxar um assunto lá de trás, lá do Jardim do Éden, lá de Adão e Eva, né? Olha os propósitos, olha o plano de Deus para que o homem foi criado. O homem foi criado para isto, O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho. Né? Quem sabe hoje você está seguindo o seu próprio caminho. Né? E o caminho de Deus você tem deixado faz muito tempo. E por causa disso, o seu relacionamento com Deus se desfez. E esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Portanto, todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, que eu chego em mim mesmo e digo que eu não quero isso para a minha vida, eu estou sendo o quê? Desobediente. E sendo o que mais ainda? Rebelde. Tá vendo? Porque Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Deus, Ele sempre quer o melhor. Mas quando você rejeita isso e diz que não quer e quer agir da sua maneira, o que acontece? Você está sendo rebelde. Você está sendo desobediente à palavra de Deus. E a Bíblia chama isso de quê? De pecado. O homem está separado. Você já imaginou isso? Mesmo você sendo uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa que você tem a sua própria religião, e às vezes você é um tipo de pessoa que defende aquela religião como a sua própria vida. Mas se você não aceita Jesus, não obedece o Evangelho, aquela religião não lhe traz garantia para a tua salvação. Você entendeu? Que aquela religião, ela não lhe traz garantia para a sua salvação. Porque quem morreu na cruz não foi a religião. Tem um nome que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz, não foi a religião. Olha. Não foi a igreja, não foi qualquer tipo de igreja que morreu na cruz. E Jesus tinha um homem, o nome dele é Jesus que morreu na cruz. Você não pode perder o foco disso. A Bíblia diz aqui que o homem está separado. Pois, por quê?
O salário do pecado é a morte. Ponto. Se você peca, se você vive na vida do pecado, na desobediência de Deus, e você diz que não quer servir mais, não quer o evangelho para a sua vida, a palavra de Deus, com certeza eu lhe falo e afirmo para você que o salário que você vai receber pelo período que você viveu nessa terra, no final, seria a morte. Que não quer dizer que você vai parar de existir. Não, você vai existir na eternidade, mas morto, separado de Deus para toda a eternidade. Romanos 6:23. Você quer isso para a sua vida? Né? Por isso que Deus está me usando neste momento para lhe falar sobre isso. Né? Deus, Ele é santo. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está constantemente procurando alcançar a Deus e a sua vida abundante através de seus próprios esforços, vida reta e boas obras, religiões, filosofia e etc. O homem sempre é mestre disso. Querer buscar Deus pelo seu esforço. Fazer algo espetacular para conseguir a atenção de Deus. Mas a vida eterna ela não é conseguida desta forma, não é por obra. Não é desta forma. Você está entendendo? A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema desta separação. Eu vou lhe trazer a outra lei, que é um ponto espetacular para você vir entender este projeto. A terceira lei, ela nos mostra o seguinte, que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Se alguém, perante a sua história de vida que você teve nessa terra, lhe apresentou outro caminho, sem ser Jesus, saia fora urgente, porque este caminho aí é falso. Que Jesus é o único, não existe outro caminho para ir a Deus. Não existe outra forma. E não adianta você pegar atalho. Não adianta. Não adianta você dizer assim, não, mas eu tenho fulano que pode me ajudar. Não. Só Jesus salva, e mais ninguém. Né? Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo de fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, ó. Deus não esperou você ser uma pessoa boa para morrer por você. Você era pecador, nós era pecador. Nós vivia uma vida torta, uma vida sem sentido, sem esperança, sem solução. Às vezes nós parava e quando a gente falava sobre respeito da morte, que um dia nós iríamos morrer, não sei. Eu garanto, eu digo para você o seguinte, que um dia eu irei morrer, eu irei partir desse lugar. Só se você for eterno, você vai viver aqui para a semente. Porque eu sei que um dia eu vou morrer. E por isso eu preciso me preparar para este dia. Para que quando esse dia chegar, eu estarei preparado. Né? E a Bíblia diz aqui que Deus prova este amor para conosco. E de fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Deus não esperou que eu se fosse bom. Não, eu vou esperar que ele ser bom e depois quando ele se tornar bom eu morrerei por ele. Não, ele não fez isso. Leia em Romanos 5:8. Ele ressuscitou dentre os mortos. Né? Jesus ressuscitou dentre dos mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo
as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. E depois disso apareceu mais de 500. Está vendo aí? Né? Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 pessoas reunidas no lugar. Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, 3 e 6. Né? Jesus, ele é o único caminho. Não adianta você querer ir para o céu, ser salvo, pegado a qualquer tipo de religião. Porque Jesus, ele não é religião. Ele é um estilo de vida. Quem se põe na mão de Cristo e quem quer obedecer o Evangelho precisa mudar de vida. A religião, ela não te muda de vida. Ela te prende. Ela te escravida. Ela vai te levar a você cumprir algo desagradável a Deus. Você está entendendo? Né? Ele é o único caminho. Jesus é o único. Não existe outro. Não existe outra forma de ser salvo fora de Jesus. Pode te oferecer outros caminhos, outras formas. Recuse. Né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Está registrado aqui na Bíblia evangélica e também na Bíblia católica. Pode ler lá esse versículo. Jesus é o único caminho que pode levar ao céu. Não existe outra forma, não existe outra. Se você colocar outro no lugar dele, está errado. Se você querer inverter isso, não é de Deus. Porque o próprio Deus, ele determinou isso. Jesus é o único caminho. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo. Olha, nós estávamos no abismo. Nós estávamos no beco sem saída. A nossa vida aqui terrena, neste mundo, vivia uma vida sem esperança, né, de salvação. Nós vivíamos uma vida que não tinha nem significado, não pensava em Deus, falava em Deus, mas não obedecia os mandamentos. Não tinha Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Tá vendo? Tem muitas pessoas que têm Jesus como Senhor, mas não tem como Salvador. Ou tem pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Porque como você tem como Salvador, ele te salva. Mas quando você tem Jesus como Senhor, você obedece. Você entendeu? Ele nos ligou o abismo e que nos separa dele, ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em nosso lugar. Então era nós para estar naquele lugar. Mas mesmo nós estando naquele lugar, morrendo naquela cruz, nós não salvaria nem a nós mesmos. Né? Jesus pagando o preço. Né? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Aí vem uma pergunta importante para a sua vida agora. Né? Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis. Quer dizer que tudo que eu te falei até agora, a respeito do plano da salvação, no final dessa pregação, falei de Jesus, que Jesus salva, que Jesus é o caminho, né? Que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Tudo isso eu te falei. Agora depende de você. Não é suficiente você saber tudo isso e ser salvo. Você pode me perguntar, mas por quê? Eu sei,
Eu sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho conversado com ele. Aí vem a pergunta. A quarta lei, ela vem nos afrontar. Espero que você pare para ouvir isso. A quarta lei diz assim que precisamos receber a Cristo, receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderá nos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Né? Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Okay? Por meio de um convite pessoal. Isso não parte, pessoa nenhuma pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Nem sua mãe, nem seu pai. Ninguém. Pessoal. Algo que é seu. É você que deve fazer isso. Só então poderá nos conhecer e experimentar e entrar no plano de Deus. E no amor, né? O amor e o plano de Deus para a sua vida. Precisamos receber a Cristo, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. A pessoa só se torna filho de Deus quando recebe Jesus como único suficiente Salvador. Essa historinha de dizer que todo mundo é filho de Deus, isso é mentira. Não existe isso. A palavra de Deus diz que aos que receberam. Pode ler aí. Abra a sua Bíblia aí em João 1,12. Está registrado que aos que receberam. As pessoas que receberam, aos que creem. Primeiro você recebe, depois você crê em seu nome. Dê-lhe o direito de se tornar filho de Deus. João 1,12. Esse negócio de ser filho de Deus, dizendo assim, não recebe Jesus, não obedece Jesus, e dizer que é filho de Deus, olha lá, tem minhas dúvidas. Eu não acredito nisso, porque a palavra de Deus nos afirma dessa forma. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Né? Pois a salvação, ela é dada a vocês pela graça. Há um presente para você, por meio do que? Da fé. Você precisa usar a fé para receber o plano da salvação. Né? Não adianta você querer pagar, querer comprar a tua salvação, querer oferecer algo para ganhar a salvação, que Deus não aceita isso. A salvação é de graça, é pela graça. Você não merece, mas Jesus quer te oferecer, quer te dar a salvação, através da tua fé. Mas eu não tenho fé, a minha fé é tão miudinha, não importa. É através dessa fé miudinha que você será salvo. Né? Então a salvação ela não é dada por obra. Né? Na parte B do versículo diz que não é por obra para que ninguém se glorie. Imagine se a salvação fosse dada por obra, fosse ganha por obra. Né? Só os empresários e os ricos seriam salvos. Não. Por aí imagine também lá a confusão seria, né? Na eternidade, os empresários que comprou a salvação e chegar lá, imagina como ia ser, né? Eu paguei valor tal, imagina a briga que seria. Né? Graças a Deus que não é assim. A salvação é pela obra, é por meio da fé, é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa andar vários quilômetros de joelho, não precisa fazer nada para ganhar a salvação, ela é de graça. Leia aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Né? Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Né? Então hoje, eu estou dando um convite, e estou lhe convidando
a você receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Jesus está dizendo aqui que ele está batendo a porta. Se ele está batendo a sua porta, é porque ele está do lado de fora. E Cristo quer entrar em seu coração agora. Né? Ele afirma nisso que estou à porta e bato. Ele está batendo. Através dessa pregação, dessa palavra, ele está batendo a sua porta. E essa porta se refere à porta do teu coração. Essa porta não tem trinco do lado de fora, só tem trinco do lado de dentro. É você que abre a porta para que Cristo entre. E só depende de você. A escolha é sua. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entrarei. Ele não está falando que vai entrar depois. Ele falou: eu vou entrar agora. Apocalipse 3:20. Receber a Cristo implica o quê? Arrependimento. Né? Você não pode ser ignorante e arrogante. Não. Seja humilde. Arrependa-se. Significa deixar de confiar em nós e na nossa capacidade para nos salvar. Pare de ficar falando que eu vou ser salvo pelo meu esforço. Não. A salvação, ela é dada a você, né? Por arrependimento. Significa deixar de confiar em nós e na nossa capacidade para nos salvar. Crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Né? Apenas saber que apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos nossos pecados, não é suficiente. Né? Às vezes você ficou sabendo toda a sua vida que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus salva, que Jesus é o Senhor, que Jesus pode salvar. Jesus é tudo. Apenas saber sobre isso não tem importância nenhuma para Deus. Você sabia disso? Né? Mas é necessário receber a Cristo pela fé por meio de um convite, pelo meio de uma decisão pessoal. Né? Você precisa tomar decisão, decidir que lado você vai estar. Você está entendendo? Isso é estilo de vida. Você obedece, sim ou não. Né? Aqui está dentro de você. Se você quer a bênção ou a maldição. Se você quer Jesus, você será salvo. Quando será salvo, você com certeza irá para o céu, né? Se você não quer, se você não recusa isso, com certeza você será levado também para o castigo eterno, para a condenação eterna. Eu não posso te enganar isso. Eu também não posso mentir, porque eu sou cristão, sou evangélico, sou filho de Deus, sou profeta de Deus, e por isso estou aqui para te orientar sobre isso. E você tem de estar atento sobre isso. Né? Você não pode ficar em cima do muro, dizer que, não, um dia eu vou, mas tu não sabe o dia da manhã. Tu não sabe o dia da manhã, o que pode acontecer amanhã. Se Jesus voltar hoje, ou voltar amanhã, se você não estiver preparado, o que vai acontecer com você? Não é melhor estar preparado? Né? Por isso eu afirmo para você, receber a Cristo agora. Né? Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo. Você pode receber a Cristo agora mesmo, em oração. Orar é o quê? Falar com Deus. Né? Muitas pessoas têm muita dúvida sobre oração. O que significa oração? Mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei como orar. Nossa, oração é aquilo que você pensa, sinceridade.
né? Fale com Deus a sua sinceridade. Não queira inventar palavras bonitas. Fale com algo que seja ao dia a dia, né? Não precisa falar palavras bonitas, buscar num vocabulário uma palavra que seja, né, bonitona, para querer surpreender Deus pelas suas palavras, que Deus, ninguém surpreende Ele, e Ele é soberano. Ele sabe de tudo, né? Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do teu coração do que em suas palavras, né? Deus está mais interessado na sua sinceridade do que em muitas palavras. A oração seguinte serve como exemplo, né? Gostaria de chamar sua atenção para este momento, né? Se você analisou tudo agora, tudo que eu te falei, eu te chamo para que você faça essa oração comigo. Se você quiser, lógico. Mas se você não quiser, você fica sabendo que estará andando para o caldeirão. Mas se você fizer, com certeza Jesus vai entrar em sua vida. Ele vai entrar assim como prometeu em Apocalipse 3:20, né? Que ele disse que entraria em sua casa, entraria em seu coração. Você quer isso para a sua vida? Então faça essa oração agora. Você diz: Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados e por me dar vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Essa oração expressa o desejo do seu coração? Se for assim, faça essa oração a Cristo e Cristo entrará em sua vida, como prometeu. Você sabia disso? Cristo abençoe a sua vida nesta tarde. Que Deus te abençoe. Gostaria de orar por essa decisão que você tomou. Com certeza você é inteligente e com certeza você tomou essa atitude e servir Jesus de todo o coração. Querido Deus, te agradeço, Pai, por esse privilégio tão grande, Pai, de poder te contemplar neste momento. Deus, eu intercedo por essa pessoa, se Deus, através dessa palavra que foi falada, movida pelo teu Espírito, porque é aqui a tua palavra. Deus, fortalece essa pessoa, Pai, que tomou a sua atitude de te seguir, de te servir, Senhor. Deus, cobre ela, Pai amado, com o sangue do Cordeiro. Escreve essa pessoa, Pai, no livro da vida. Deus, reveste ela, Pai, com todas as armaduras. Oh Deus, acampa teus anjos em volta desta pessoa. Pai amado, cerca ele com a tua presença. Em nome de Jesus. E fortalece para essa pessoa, para que ela venha se tornar cada dia mais firme com o Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a minha vida, Deus amado, a vida da minha esposa, da minha filha, o meu lar. Deus, os lares também que essa palavra vai chegar. Deus amado, abençoa também esses familiares, essas famílias, que também venham a ser alcançadas, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.